Capítulo 4 Carne e Chamas, Parte 1. A atmosfera dentro da mina de prata abandonada era radicalmente diferente do ar gélido da floresta. Ali embaixo, o ar era estagnado, carregado com uma umidade pesada que parecia grudar na pele como uma camada de óleo. O silêncio não era o vazio da natureza, mas um silêncio mineral, interrompido apenas pelo som rítmico e distante de gotas de água atingindo poças profundas e invisíveis. Dean Winchester liderava a marcha, cada músculo de seu corpo em alerta máximo, iniciando a exploração dos túneis escuros e úmidos, repletos de restos humanos. O feixe de luz da lanterna de Dean, mantido deliberadamente baixo e rente ao solo, cortava a escuridão em uma faixa estreita que revelava um cenário de puro horror. O chão da mina havia perdido sua composição natural de terra batida e cascalho. Em vez disso, a superfície tornara-se uma camada irregular de detritos biológicos. A cada passo dado, as botas pesadas de Dean e Ben produziam estalos secos e ocos ao esmagarem objetos que nada tinham a ver com a geologia mineral daquela montanha. Sob a luz fria, surgiam tíbias lascadas em ângulos agudos, costelas partidas como gravetos e crânios humanos que jaziam de lado, ostentando sulcos profundos e marcas de dentes que nenhum animal catalogado pela ciência poderia possuir. A visão tornava-se ainda mais desoladora conforme a luz varria os cantos das galerias. Espalhados como os restos de um naufrágio em um mar de trevas, viam-se farrapos de roupas de caminhada desbotadas, botas de couro solitárias e mochilas rasgadas cujas alças pendiam como membros amputados. Esses pertences, outrora cheios de vida e propósito, agora eram apenas lixo orgânico em um depósito de horrores. A criatura revelava-se ali não apenas como um predador eficiente que caçava por instinto, mas como um colecionador macabro de restos e um acumulador metódico de mortes. Cada osso e cada pedaço de tecido deixado para trás transformavam aqueles túneis claustrofóbicos em um monumento sombrio à sua fome insaciável, um santuário de silêncio onde o tempo parecia ter parado para as vítimas do endigo. "Não olhe para o chão, Ben", sussurrou Dean, a voz soando mais profunda devido à acústica das paredes de pedra. "Mantenha os olhos na luz. Se algo se mover, você avisa." Dean e o grupo penetraram em uma galeria lateral estreita, onde as paredes de rocha pareciam se fechar sobre eles, comprimindo o ar já escasso. O cheiro de decomposição, que antes era uma ameaça distante, transmutou-se em uma massa densa, úmida e quase palpável, que parecia aderir à pele e revestir o interior da garganta a cada respiração forçada. Dean ergueu lentamente o braço, e o feixe da lanterna começou a esquadrinhar o teto baixo e irregular, onde estalactites de minerais e sujeira pendiam como dedos gotejantes. Subitamente, o movimento do feixe de luz travou em um ponto fixo. As mãos de Dean enrijeceram sobre o metal da lanterna e seu coração deu um solavanco violento contra as costelas, uma batida única e dolorosa que ecoou em seus ouvidos. A luz revelou uma câmara que se abria de forma abrupta, uma clareira subterrânea mais ampla que funcionava como a despensa central e o santuário de horrores do monstro. Naquele espaço sombrio, a lanterna iluminou Sam e Hayley, que suas figuras se destacavam contra a escuridão das paredes rochosas. Eles estavam suspensos acima do solo, pendurados por ganchos de metal enferrujado que pareciam remanescentes da antiga operação de mineração, agora reutilizados com uma finalidade perversa. As cordas ou amarras que os prendiam esticavam-se sob o peso de seus corpos, mantendo-os em uma imobilidade forçada e degradante. O silêncio da câmara era quebrado apenas pelo som de suas respirações rasas e irregulares, confirmando que, apesar do terror, ambos ainda estavam vivos, preservados como carne fresca para o próximo banquete da criatura. Eles não estavam mortos. O endigo, com uma inteligência cruel, os havia suspendido pelos pulsos em ganchos de ferro enferrujados que restavam da época da mineração ativa. Sam estava com a cabeça caída, o rosto sujo de sangue seco, mas seus olhos se abriram quando a luz da lanterna o atingiu. Hayley estava ao lado dele, as pernas balançando no vazio, soltando gemidos abafados de terror.
Eles estavam sendo preservados, como carne em um açougue, mantidos vivos para que a carne não apodrecesse antes da hora da refeição. Dean. A voz de Sam saiu em um sussurro rouco, um esforço supremo para não atrair a criatura. Shh! Eu estou aqui, Sammy, Dean respondeu, aproximando-se com a rapidez de um gato. Ele entregou o rifle para Ben, indicando que o garoto deveria vigiar a entrada da câmara, e começou a subir em um caixote de madeira podre para alcançar as amarras de Sam. Foi nesse momento de vulnerabilidade que o ambiente mudou. A temperatura pareceu cair ainda mais, e a escuridão ao redor deles começou a pulsar. Iniciou-se o confronto psicológico no escuro. A criatura brinca com as luzes das lanternas. Um vulto passou pela periferia da visão de Ben, e antes que ele pudesse gritar, a lanterna tática que Dean havia deixado sobre o caixote foi derrubada por uma garra invisível. A luz começou a rolar pelo chão da mina, criando um efeito estroboscópico de sombras gigantescas que dançavam nas paredes. O endigo estava ali, mas ele não atacava de frente. Ele se movia com uma velocidade que desafiava a percepção humana, saltando entre as vigas do teto e os recessos das paredes. O som de garras arranhando o metal e a pedra vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Era um ataque planejado para quebrar a sanidade dos invasores. A criatura soltava um som sibilante, uma mistura de rosnado e o que parecia ser uma risada distorcida e seca. Enquanto Dean lutava para manter o equilíbrio e desatar os nós que prendiam os pulsos de Sam, o irmão mais novo iniciou sua própria batalha desesperada. Estava Sam tentando se libertar enquanto a criatura se aproxima silenciosamente pelas paredes. Sam podia ouvir o som da respiração do monstro, um chiado úmido e faminto que se aproximava de seu ouvido direito. Ele forçava os pulsos contra o metal frio dos ganchos, ignorando a dor da pele sendo esfolada. Ele podia sentir a presença da criatura logo acima dele, as garras do endigo roçando levemente em seu ombro, como uma carícia macabra. Dean, ele está aqui, atrás de você, gritou Sam, a voz agora carregada de urgência. Dean projetou seu corpo para fora do caixote de madeira em um movimento instintivo e desesperado, sentindo o deslocamento de ar no exato momento em que uma mão pálida, com dedos desproporcionalmente longos e unhas endurecidas, descia como uma foice em direção ao seu pescoço. O que se seguiu foi um confronto físico direto e brutal, uma colisão que revelou a força sobre-humana e a natureza física aberrante do endigo. A criatura não possuía apenas a agilidade de um predador de elite. Ao choque do contato, Dean percebeu que ela detinha a densidade de um carvalho centenário, uma massa muscular rígida e fria que parecia imune a impactos comuns. Quando Dean tentou desferir um golpe lateral com sua faca de caça, a lâmina de aço brilhando sob a luz vacilante, o endigo o interceptou com um movimento de braço tão brusco e potente que a força do impacto lançou Dean pelos ares, arremessando-o contra a parede de pedra rugosa da mina. O impacto contra a rocha foi seco. Um estalo abafado de osso contra mineral que ecoou pela galeria. Dean sentiu o ar ser expulso violentamente de seus pulmões, deixando-o momentaneamente paralisado enquanto sua visão escurecia e ele deslizava de forma desajeitada até o chão úmido. A lanterna, que havia caído de sua mão, rolou pelo cascalho e parou em um ângulo inclinado no canto da sala, projetando um feixe de luz ascendente que iluminou, por um breve e terrível segundo, a face da criatura. O rosto que emergiu das sombras era uma máscara de puro horror biológico. A pele, esticada e quase translúcida, assemelhava-se a um pergaminho úmido, revelando a rede pulsante de tendões e veias escuras que se retorciam por baixo da superfície pálida. Os olhos não passavam de cavidades profundas e sombrias, buracos negros no crânio onde brilhava uma fagulha amarelada de malícia eterna e inteligência predatória. Abaixo, a boca era uma ferida aberta e permanente. Totalmente desprovida de lábios, ela exibia fileiras de dentes afiados, amarelados e dispostos em ângulos irregulares, perfeitamente projetados para rasgar e triturar.
O Endigo soltou um rugido que fez as vigas de sustentação da mina vibrarem. Ele avançou sobre Dean com um salto, as garras prontas para estraçalhar o peito do caçador. Dean conseguiu rolar para o lado no último centímetro, sentindo o vento do golpe passar por sua orelha. A criatura era uma força da natureza corrompida, um ser que não conhecia a fadiga ou a piedade. Dean, recuperando-se do impacto, sacou um dos sinalizadores de seu cinto, mas a criatura, percebendo a ameaça, recuou para as sombras do teto com uma agilidade sobrenatural. Eles estavam em desvantagem. No escuro, na casa do monstro, a força física de Dean e a inteligência de Sam eram insuficientes contra um predador que não podia ser ferido por meios normais. Sam finalmente conseguiu soltar um dos pulsos, pendurando-se precariamente enquanto Hayley chorava em silêncio absoluto ao seu lado. O Endigo circulava a câmara, preparando-se para o golpe final. O cheiro de enxofre e carne podre era agora tão forte que sufocava. Dean sabia que só teria uma chance e que o próximo movimento decidiria se eles sairiam daquela mina ou se tornariam apenas mais um conjunto de ossos esquecidos no chão úmido da Blackwater Ridge. Capítulo 4. Carne e chamas. Parte 2. A escuridão da mina não era apenas a ausência de luz, era uma entidade líquida e pesada que parecia ganhar vida, ondulando contra as paredes de pedra como se tentasse sufocar ativamente a luz trêmula e pálida da única lanterna caída no chão. Dean Winchester sentia o pulso latejar nas têmporas. O gosto metálico e quente de sangue inundava sua boca, um lembrete vívido do impacto brutal que sua caixa torácica sofrera contra a rocha fria. Ele se levantou lentamente, cada fibra de seus músculos protestando com uma queimação aguda. Suas costelas pareciam se transformar em navalhas a cada respiração curta, mas sua mente operava com a precisão fria de um estrategista militar. Ele observou a criatura se movendo acima. Naquela câmara ampla, o Endigo era um deus da caça, imbatível em sua capacidade de usar o teto e as paredes para flanquear, movendo-se com uma velocidade borrada que o olho humano mal conseguia registrar como algo sólido. Dean sabia que precisava mudar a geografia do combate. Precisava de um gargalo, um lugar onde a magia e a agilidade daquela coisa fossem irrelevantes. Foi então que ele fixou os olhos na abertura à esquerda, um túnel de serviço remanescente da era da mineração de prata, estreito e baixo. "Sam, Ben, saiam daqui agora!" rugiu Dean, sua voz ecoando nas galerias como um trovão. Para garantir que o monstro não perdesse o interesse nele, Dean empunhou sua faca de caça e golpeou com força uma viga de metal corroída. O som estridente de metal contra metal vibrou pelo ar, um desafio direto ao predador. "Hayley, não pare por nada, corra com eles!" Sam, cujos pulsos exibiam marcas profundas e avermelhadas dos ganchos de onde acabara de se libertar, ajudou Hayley a descer com movimentos rápidos e protetores. Eles hesitaram por um segundo crucial, os olhos de Sam buscando os do irmão em um misto de preocupação e resistência. Mas o olhar de Dean era imperativo, uma barreira de aço que não permitia discussões. Ele não estava sugerindo uma rota de fuga, estava emitindo uma ordem de batalha que Sam conhecia desde a infância. "Vá, Sam, eu cuido disso", Dean reforçou, já começando a recuar de costas, mantendo o torso virado para a ameaça enquanto se aproximava do túnel de serviço. Aquele corredor estreito era uma relíquia de desespero mineiro, com o teto tão baixo que forçava um homem alto a se curvar e paredes de rocha bruta que se estreitavam tanto que mal permitiam que dois homens caminhassem lado a lado. Ali, o Endigo não teria espaço para saltar ou realizar suas acrobacias letais. A agilidade da criatura seria anulada pela própria montanha. Ele seria forçado a vir de frente, um alvo linear em um abatedouro de granito. O Endigo mordeu a isca com uma ferocidade cega. O som das garras arranhando o teto mudou abruptamente para um galope pesado e rítmico no chão de terra batida. A criatura soltou um guincho agudo e vibrante, vendo sua presa favorita fugir para o que parecia ser um beco sem saída. Dean entrou no corredor estreito, sentindo o frio úmido das paredes roçando seus ombros e o cheiro de mofo invadindo seus sentidos. Ele parou, plantou os pés firmemente no solo irregular e, com um movimento mecânico, puxou o sinalizador de seu cinto.
A silhueta do monstro surgiu na entrada do túnel, bloqueando a pouca luz que vinha da câmara principal. Era uma visão de pesadelo, esguia, pálida e macilenta. Seus olhos brilhavam com uma fome milenar, uma necessidade de consumir que transcendia a biologia. A criatura acelerou, os dedos longos e esticados como garras prontas para rasgar a jaqueta de couro de Dean e chegar ao coração pulsante por baixo. Foi nesse instante que o terror atingiu um novo patamar de pureza. Dean apertou o gatilho do sinalizador com a certeza da vitória, mas o que ouviu foi apenas um clique metálico seco e oco. O percutor atingiu a espoleta, mas não houve a explosão esperada de luz e calor carmesim. O silêncio que se seguiu à falha do disparo foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Era um momento de tensão absoluta, onde a tecnologia humana falha diante do sobrenatural. "Droga!" rugiu Dean, o suor frio escorrendo por sua testa e ardendo em seus olhos. O Indigo estava agora a menos de 3 metros, à distância de um bote. O hálito podre da criatura, um aroma de carne estragada e terra antiga, inundou o túnel, tornando o ar irrespirável. O tempo pareceu desacelerar em uma distorção cinematográfica. Dean podia ver cada detalhe da pele translúcida do monstro, os tendões se movendo sobre a superfície, os dentes amarelados e a intenção assassina em seu olhar de vidro. Em um gesto de puro desespero e instinto, ele golpeou o sinalizador contra a palma da mão esquerda, tentando destravar o mecanismo que parecia úmido pela atmosfera densa da mina. No exato momento em que as garras da criatura estavam a centímetros de seu rosto, ele puxou o gatilho novamente. Desta vez, a mina foi engolida pelo sol. O disparo iluminou o túnel com uma luz vermelha ofuscante, violenta e absoluta. O projétil de fósforo, em sua trajetória curta, atingiu o peito do Indigo com um impacto surdo, penetrando na pele ressecada e inflamando instantaneamente. O fogo não apenas queimou a criatura, ela pareceu entrar em uma combustão interna catastrófica, como se a gordura humana que consumira e acumulara por séculos dentro daquela montanha servisse agora como um combustível altamente volátil. O grito que escapou da garganta do Indigo não era algo que pertencesse a este mundo. Não era humano nem animal. Era um som primordial de agonia absoluta que pareceu fazer as próprias raízes da montanha tremerem em protesto. As vibrações do grito foram tão intensas que o teto da mina começou a ceder, com pedaços de quartzo e lascas de prata soltando-se e caindo como chuva de vidro. O fogo consumiu o monstro em questão de segundos, transformando o que fora um predador supremo em uma pira crepitante de chamas carmesins que dançavam nas paredes de pedra. No entanto, a vitória veio com um preço imediato. A energia liberada pela combustão e o impacto do sinalizador comprometeram as vigas de sustentação, que já apodreciam há décadas. O som de estalos de madeira velha foi seguido por um estrondo subterrâneo. "Corram! Vai cair tudo!" gritou Sam, que esperava na saída do túnel estreito com Hayley e Ben, os rostos iluminados pelo reflexo laranja do fogo. Eles dispararam pelos corredores úmidos, uma fuga desesperada enquanto o som de rochas desabando ecoava como trovões contínuos atrás deles. Nuvens de poeira sufocante e cinzas subiam do chão, obscurecendo a visão e irritando os pulmões. Dean corria na retaguarda, sentindo o deslocamento de ar e o calor das pedras que atingiam o solo logo atrás de seus calcanhares, quase lambendo suas costas. Eles saltaram por cima de vagonetes tombados e trilhos retorcidos, atravessando a entrada principal da mina, no exato momento em que um estrondo ensurdecedor selou a boca da caverna para sempre, enterrando o Indigo sob toneladas de granito impenetrável. O grupo emergiu na superfície, colidindo contra a grama úmida e fria da encosta. O ar fresco da noite era o melhor presente que poderiam receber. O silêncio da floresta retornara, mas desta vez era um silêncio de paz, uma calmaria que sucedia à tempestade de dentes e garras. Eles esperaram ali,
exaustos, sujos de fuligem e feridos, enquanto as primeiras luzes acinzentadas do dia começavam a filtrar-se por entre as copas dos pinheiros. Horas depois, após o caos do resgate, a história oficial fora montada. Diante das autoridades e das equipes médicas, Haley e Ben mantiveram a narrativa inventada pelos Winchester. Um ataque de urso pardo de proporções anormais e uma fuga milagrosa após um desmoronamento natural. Os irmãos Winchester, sombras entre os vivos, caminharam de volta para onde o Impala estava estacionado, longe dos holofotes e das perguntas. O sol agora nascia de forma plena no horizonte, pintando o céu com pinceladas de laranja vibrante e púrpura real, refletindo-se no cromo impecável do Chevy Impala 67. Dean abriu o porta-malas, o som do metal batendo sendo música para seus ouvidos. Ele guardou o rifle de Roy com cuidado e começou a verificar seus estoques de armas, cartuchos de sal e frascos de água benta, um ritual de organização que acalmava seus nervos. Ele olhou para Sam pelo canto do olho. O irmão observava a silhueta de Blackwater Ridge diminuir pelo retrovisor, seus olhos carregando uma nova profundidade. "Você tá bem, Sammy?" perguntou Dean, a voz cansada e rouca pelo grito e pela fumaça, mas mantendo a firmeza característica. Sam suspirou profundamente, sentindo o peso familiar e reconfortante do diário de seu pai dentro da jaqueta. Ele passou a mão pelo couro desgastado do caderno. "O pai não estava lá, Dean, mas ele sabia que a gente viria. Ele sabia que podíamos lidar com isso. Ele deixou esse rastro para nós." Dean assentiu em silêncio, girando a chave na ignição. O motor V8 rugiu com uma força gutural, um som de poder e familiaridade que parecia afastar qualquer sombra remanescente em suas mentes. "Nós temos muito chão pela frente", disse Dean, engatando a marcha. "O diário tem mais coordenadas, mais nomes, e o que quer que tenha pegado a Jessica e a nossa mãe, essa coisa ainda está por aí, Sam." Sam olhou para o irmão, e pela primeira vez em muitos anos não houve qualquer vestígio de hesitação ou dúvida em seu olhar. O estudante de Stanford que queria uma vida normal havia morrido naquela mina, ou talvez nas chamas que levaram Jessica. O que restava era um caçador. O reconhecimento silencioso entre os dois selou o pacto de sangue e estrada. A estrada era longa, os monstros que habitavam o escuro americano eram reais e letais, e a única verdade absoluta era que podiam contar um com o outro. O Impala acelerou pela estrada deserta, deixando para trás as cinzas do Índigo e avançando com determinação em direção ao próximo mistério que aguardava na vastidão da escuridão americana. Encerramento. A jornada por Blackwater Ridge revelou que o verdadeiro horror não reside apenas nas garras de uma criatura ancestral, mas no isolamento absoluto que a natureza pode impor ao espírito humano. O Endigo é a personificação de uma fome que corrompe a alma, um lembrete sombrio de que a linha entre o homem e o monstro é mais tênue do que gostaríamos de acreditar. Para Sam e Dean, essa caçada foi o batismo de fogo necessário para compreenderem que o mal não segue regras lógicas, exigindo deles mais do que armas. Exigiu uma resiliência psicológica inabalável. Ao final, quando o motor do Impala 67 corta o silêncio da estrada ao amanhecer, fica a certeza de que a vida dos Winchester nunca será marcada pela normalidade. O sacrifício da inocência de Sam e a aceitação do destino por parte de Dean transformam o luto em propósito. Eles não são apenas sobreviventes de uma mina de prata colapsada, são os sentinelas que caminham entre o nosso mundo e o abismo. A caçada que começou como uma busca por um pai desaparecido tornou-se agora a aceitação de um legado de sangue, fogo e lealdade eterna.